dando seguimento aos trabalhos, o primeiro mestrando, né, que vai apresentar o seu trabalho é o Mauro J, cujo nome do trabalho é Hidrato de Metano, a Energia Energética. Boa tarde a todos. Como já me apresentaram, eu sou o Mauro J, sou graduado em Engenharia do Petróleo e sou acadêmico de mestrado na área de Engenharia de Biosistemas na Universidade Federal Fluminense. Bom, o meu tema, como ela acabou de introduzir, é sobre o hidrato de metano, né? Que, no meu ponto de vista, é uma emergência energética. Eu gostaria de ter trazido, ou de ter trago o hidrato de metano aqui para apresentar, mas, infelizmente, aqui no Brasil também só tem ocorrências de registro de hidrato de metano, então não pude trazer. Eu trouxe esta aqui, que é uma falsificação do hidrato de metano. Por quê? Porque ela é um gelo de fogo, é um gelo que pega fogo. Então eu trouxe uma amostra, mas que não é o hidrato de metano. Essa aqui vai ser o... Não é o gás de metano, será o gás acetileno. O que eu trouxe aqui não é magia, né? Essa aqui é o carbureto de cálcio. E isso aqui é o gelo H2O, que é a água em estado sólido. Quando eu fazer a mistura, eu quero que vocês prestem atenção, ele vai ser liberado um gás. Eu trouxe poucas quantidades porque, devido à segurança, não é me permitido eu fazer em grandes quantidades, porque vai gerar uma chama, então eu tive que ver aqui a área e não vai ser permitido eu fazer em grandes quantidades. Mas vai ser gerado o gás e eu acho que vai dar para ver. Por que eu queria que gerasse o gás? Eu trouxe também isso aqui, que era para mim fazer o sequestro desse gás, para vocês entenderem mais ou menos do que eu estaria a falar depois. Mas não vai me ser permitido, vocês apenas vão ter a visão do gás a ser gerado. Eu gostaria de chamar um colega engenheiro para ficar com um extintor ao lado, por favor, que é em caso de segurança. Eu também botei o jaleco também em caso de segurança. Analisei aqui, é tudo caso de segurança, antes de fazer tudo. Um colega, por favor, é só para ficar com o extintor. Não, esse extintor é a água. Tem que ser aquele que é CO2. Porque a água, eu já vou fazer o reagente com a água. Então, se apagar com a água, não dá certo. O que ele vai trazer é um extintor que serve para energia elétrica, para apagar fogos elétricos. Aquele de água não ia dar certo. Yes. Quer se apresentar? Não precisa. Bom, ele é meu colega, fizemos algumas matérias na Engenharia de Petróleo. Acho que ele deve também saber por que eu chamei um colega. Bom, Cadix, por favor, segura seu micro. Eu vou fazer a apresentação rápida. Esse é o gelo, né? Bom, não dá para ver muito bem, mas ele está gerando. Então aqui vemos o gás acetileno, que é gerado da mistura do carbureto de cálcio e a água. Bom, é uma ilustração do metano. Ainda bem que apagou cedo. Muito obrigado pela... Bom, o meu trabalho ele vai ser subdividido em introdução, objetivo, né? Os materiais e métodos, os resultados esperados e as referências bibliográficas. Bom, a introdução. O que é esse gás de metano? Esse gás metano... Não, pode voltar. Isso. Esse gás metano é nada mais que um gás composto com uma molécula de carbono e 4 moléculas de hidrogênio. Ele também pertence à família do carbono, né? Justamente por ele ter o carbono na sua composição molecular. E ele é um gás que é gerado de várias formas. Pode passar a próxima fase?
Como vemos aqui, eu trouxe uma ilustração. Essa fonte é do painel intergovernamental de mudanças climáticas. É um pouco desatualizado. Eu peguei mais justamente só para ilustrar de onde é que o gás metano é gerado. O principal que eu estou falando é o hidrato de metano, que é gerado nos oceanos, que ele precisa estar em temperaturas baixas, onde a pressão é muito alta. Por isso é que ele tem a forma de gelo. Bom, ele também é gerado das queimas, dos dejetos de animais, das nossas produções de óleo, seja quem for, dos aterros e tudo mais. Agora, por que ele se torna uma emergência energética? Bom, ele se torna uma emergência energética justamente porque ele tem o poder de ser uma fonte de energia e, ao mesmo tempo, um problema atmosférico. Estudos feitos recentemente, né, começaram a encontrar soluções para esse problema, que é o problema atmosférico. Por quê? Porque esse gás metano era simplesmente liberado sem uso. E descobriu-se, através da sua composição, que ele chega a ser 25 vezes mais detentor de energia do que o dióxido de carbono, que é o que já existe. Então, se ele é detentor de mais energia que o dióxido de carbono, por que não usarmos eles também para gerar outras fontes de energia? Daí partiu o princípio do estudo do metano. Pode passar a próxima. Essa aqui é a emissão anual global do metano na atmosfera. É para mostrar mais ou menos, por ele ser essa fonte energética e também um problema para o aquecimento global, eu gostaria de mostrar uma estatística feita que comprova como está sendo feitas as emissões anuais desse metano e globais. Porque cientistas... Tem um cientista, eu não me lembro bem o nome agora, acho que eu digo depois. Ele é paleoclimatologista. São aqueles que estudam o clima durante os tempos passados e tudo mais. Ele fala sobre isso, que já não é um problema local. O hidrato de metano, as emissões de metano na atmosfera já não são um problema local. Por que ele diz isso? Porque as maiores concentrações de metano estavam no Ártico, na camada de permafrost, entendeu? E essa camada, devido ao aquecimento global, está a derreter. Então, há eminências que esse gás metano dos oceanos seja liberado e chegue à atmosfera. É um perigo, porque se o dióxido de carbono não é mais detentor ou mais forte que o metano, imaginem se esse metano for liberado. Ele faz justamente isso que eu fiz aqui. É só uma chama de fogo porque ele é mais leve também que o ar. Então ele se dispersa facilmente, ninguém vai entender. Isso aqui é para vocês verem. Bom, as imagens que eu for colocando aqui eu não vou estar a falar, porque já coloquei justamente para que vocês tenham o audiovisual, né? Eu vou apenas dar alguns exemplos e tudo mais. Pode passar, por favor. Aqui está. Essa aqui foi uma fonte que eu peguei que foi do ano passado, do painel intergovernamental, que ele informou que para manter as temperaturas médias globais abaixo de 1,5, que já subiu, até o final desse século, né, as emissões de dióxido de carbono teriam que ser reduzidas em 45 até 2030. Essa notícia aqui foi dada no mês passado, onde os cientistas já dizem que os passos políticos já devem ser antecipados, quer dizer, terão início antes do próximo ano, quer dizer, reduziram 10 anos. Então aí mostra a emergência energética do metano. Essa aqui foi o paleoclimatologista que eu falei, o nome dele é Nathan Steger, né? Que ele diz que quando olhamos para o passado encontramos fenômenos regionais, mas nenhum em todo o mundo. Então já dá para ver que não é só algumas áreas, e sim todas as áreas que precisa-se ter atenção à liberação de metano. Pode passar. Desculpem, eu estou um pouco nervoso, mas tudo bem. Essa imagem eu trouxe por quê?
Eu sou meio que não, sou totalmente naturalista. Antes de tudo, antes de engenharia, antes de qualquer coisa que eu seja, eu sou naturalista. E essa imagem tocou-me muito. Por quê? Porque ela mostra exatamente o gelo nessa área aqui nas ilhas Svalbard, que são localizadas na Noruega, mostra que o gelo realmente está a derreter. Porque essa área aqui é uma área onde as temperaturas são abaixo de 17 graus negativo. Então, se esse gelo aí está a derreter, imaginem em outras áreas, imaginem as consequências. E também trouxe para ilustrar a imagem do nosso amigo urso, né, que vai entrar em extinção. Quem viu, tira já foto com ele, porque se assim continuar, nós não vamos ter mais ursos polares, porque esses são os habitats deles naturais. Pode passar, por favor. Bom, qual é o objetivo desse meu trabalho? O objetivo é estudar o metano como uma fonte de energia e evitar com que se torne uma ameaça atmosférica. Bom, eu não vou ser o primeiro a dar o passo no estudo do metano, nem a encontrar soluções para o metano. Já tem outros que já são detentores de patentes em estudos de metano. Eu apenas vou dar uma mera inovação. De onde é que vem a minha inovação? Existem biodigestores. O que são biodigestores? Biodigestores é uma máquina que é utilizada justamente para acelerar a decomposição desse metano. Como eu mostrei aquela foto antiga, mostra que também tem em aterros sanitários. Então, para não se esperar que esse metano seja liberado no decorrer do tempo, dos aterros sanitários, criou-se essa máquina chamada biodigestora que acelera a decomposição desse composto. Bom, pode avançar. Eu trouxe uma ilustração, isso é um vídeo. Não sei se você vai conseguir colocar play. Esse vídeo ele mostra o funcionamento do biodigestor. Justamente porque eu gostaria que vocês tivessem o contato visual da situação e não apenas a literatura. Ele ia mostrar que não está a rodar. Controla a barra onde você coloca para dar play, para ver como é que está. Não dá, né? Tudo bem. Ele ia mostrar o funcionamento desse... Essa aqui é uma usina biodigestora, onde temos aqui, que é onde acaba os biofertilizantes. Aqui é a plantação de milho. Aqui são os dejetos animais e humanos também. Aqui é o lixo orgânico, porque esse aqui é um biodigestor anaeróbico, então é para lixo orgânico. E aqui também é material... Bom, acho que o vídeo vai passar. Eu vou legendando o vídeo. Pode botar o som apenas que está em alemão, né? Mas as pessoas já vão entender. Eu já falo tradução. Essa aqui diminui só um pouco o som. Essa aqui é um resíduo tratado também. Pode ser a junção desses todos. Não é só do milho, pode ser do café, qualquer coisa. Aqui é o biodigestor, onde funciona a fermentação e aceleração desse processo. Aqui acontece a separação microbiótica de algumas bactérias. Essas bactérias, elas se alimentam do metano e também geram metano. Elas sobrevivem nesse tipo de ambiente. Então, esse tratamento aqui, ele faz justamente a separação dessas bactérias, tornando elas são macro-orgânicas, da forma assim, micro-inorgânicas, mais pequenas, que liberam o gás. Esse gás é passado para um outro biodigestor, pode ser usado como não. Ele é mais para purificar esse gás, porque o gás que vai sair é um gás totalmente purificado. E vocês viram de onde veio? Veio de dejetos animais e humanos, lixo, entendeu? Então, ele segue o processo,
onde ele passa para um motor de combustão. É exatamente isso aqui que eu quero mudar. Se estamos a falar de uma energia renovável, eu quero eliminar esse motor de combustão que pré-aquece o biodigestor para uma energia solar. Então seria mais uma energia renovável. Ele seria alimentado por energia solar. Ele gerou energia, saiu daqui do motor, gerou energia, porque ele gera energia elétrica e energia térmica e gera também biofertilizantes. O que são? Aqui está a energia que ela é gerada, dá para abastecer uma área. Isso aqui é uma usina, é maior. Isso é mais é para projetos urbanos. Pode ser também para projetos rurais, que é mais pequeno, né? Onde temos a concentração de gado e tudo mais. Bom, no final ele vai gerar o biofertilizante. E o que acontece com esse biofertilizante? Vai de novo para as plantações. Então, quer dizer, é um ciclo natural que vai acontecer de geração de energia, com que vai reduzir os custos na energia elétrica e tudo muito mais. Sem desrespeitar o meu colega engenheiro elétrico, é mais ou menos isso. Pode avançar, por favor? Queria que vocês vissem o projeto. Aqui está o ciclo. Ele gera água, eletricidade, gera qualidade no solo com esse biofertilizante que é liberado. E aqui é onde... Aqui faltou o humano, porque os humanos também conseguem fazer com que o biodigestor consiga trabalhar algumas coisas que os humanos liberam. Pode passar, por favor? Bom, os resultados esperados. Está aqui. Espera-se que com essa pesquisa, com esse meu projeto, desencadeia outros tipos de pensamentos e pesquisas também na área do metano que saem em outras áreas. Por quê? Porque não sou eu que eu consigo mudar. Você, todo mundo consegue mudar, porque pode ser aplicado em condomínios, em casas, em qualquer lugar. Vai partir que eu já vou começar a separar o lixo da minha casa, vou botar reciclável, orgânico, inorgânico. Então, tudo é um trabalho também de consciencialização. Pode seguir. E é um outro vídeo, mas isso já é para acabar. Bom, isso era tudo que eu tinha para apresentar sobre o hidrato de metano. Ele já mostra a geração na casa, como é que é, mais ou menos. Esse é um biodigestor rural. Quer dizer, esse é o que dá mesmo para fazer em todas as casas. Não precisa de aprovação. Quem quiser reduzir os custos na energia, né? Esse é o biodigestor, né? Esse é o metano que é liberado. É liberado automaticamente, o processo de decomposição. Esses são os dejetos dos animais, né? E o dejeto humano que eu estava falando. Aí é onde acontece o processo de fermentação e transformação que gera o biogás mais puro, serve para a cozinha, né? Eu não tinha falado, acho que eu falei. Se não falei, desculpem. Serve para a cozinha e também para gerar energia. Esse é o poder que o metano, que era totalmente descartado, tem como... Bom, é isso. Então, boa tarde, Mauro Jota. Parabéns pelo trabalho, muito importante. Eu particularmente gosto porque eu, como físico atômico, eu trabalho com algumas moléculas de interesse atmosférico, inclusive o metano. Mas, por favor, você esclarece de novo. Você é um aluno de mestrado, isso. E, pelo que entendi, o seu trabalho, pelo que você expôs aqui, é um trabalho de pesquisa bibliográfica. Isso, foi o que eu disse nos resultados. Sim, exatamente. Tá. Exatamente. Mas a sua dissertação será uma pesquisa bibliográfica. Exato. Uma revisão do que você fez. É porque eu já tinha entregado esse trabalho quando eu me lembrei que eu devia ter falado sobre a geração de energia. Então, aproveitei a linha do metano para... Ok, entendi. E quanto tempo você já está no mestrado? Eu entrei o mês passado. Tá bem no início. Tá bom.
Sim, mas o que, assim, eu gostaria que você falasse um pouco mais do trabalho, porque, tendo como um trabalho de engenharia, geralmente trabalha com técnicas, né? Mas você está resumindo a um trabalho bibliográfico, de estudo da bibliografia, e não vai desenvolver um trabalho mais técnico, como o que eu esperaria. Você pode falar um pouquinho? Sim, sim. A princípio, ele partirá de uma reunião de uma revisão bibliográfica, né? Até porque, como eu disse, tem detentores já dessa patente. Já existe biodigestores anaeróbicos de várias formas. Até existe para tratamento de água do esgoto. A minha parte na inovação do biodigestor alimentado com energia solar. Essa seria a minha parte. Quando eu digo aí no trabalho a revisão bibliográfica, é justamente isso. Do metano seria apenas a reunião de uma revisão bibliográfica, porque aqui no Brasil não tem muitas ocorrências do registro do hidrato de metano, e sim do metano, que é dos aterros sanitários e tudo mais. Então seria uma revisão bibliográfica, né, minuciosa, de pesquisadores renomados, de nome, revistas científicas e tudo, para que eu tenha mais informações sobre o metano, do hidrato, e traga para a minha área de pesquisa. Mas, a princípio, o que está na minha mente é a criação desse biodigestor alimentado com energia solar. Não sei se fui explícito. Obrigado. Não. Parabéns. Obrigado. Bom, Mauro, o seu trabalho esteve bastante interessante e eu começaria mesmo por dizer que foi uma das minhas primeiras grandes decepções foi a contrariedade entre o que recebemos em papel e aquilo que você apresentou aqui. Eu acho que você tinha muita substância para alegrar um bocadinho mais as nossas pupilas se tivesse colocado no papel o que você explicou aqui. E pronto, infelizmente a avaliação primária foi feita com base no que você entregou e o que você entregou revelava mais um escopo de trabalho do que propriamente um trabalho que tem um tema, que tem uma teoria e um conceito, que tem um desenvolvimento, uma conclusão e a discussão das conclusões. E isso acabou deixando assim um vazio que felizmente você conseguiu corrigir agora. O que eu gostaria de perceber é, nesta parte do hidrato de metano, pronto, você vai fazer essa pesquisa bibliográfica para tentar reunir os dados. Ok. Qual é a sequência, só na parte do hidrato de metano, qual é a sequência do estudo? Qual é a sua visão? Bom, a minha visão na parte do hidrato de metano é porque eu pretendo me tornar especialista no hidrato de metano. Mas, quando eu apresento esse trabalho, eu encontrei um déficit, que foi nas ocorrências do hidrato de metano, onde até o meu alcance, por exemplo, o Brasil, a Angola, não ouve-se falar sobre o estudo de hidrato de metano, só em outros países, como Canadá, China. Então eu vi, em vez de eu sair disso que eu gostaria de ser, de me tornar, tivesse sempre o ênfase no metano e não no hidrato. Então é aí que eu mergulho nas outras pesquisas do metano, que eu acabei não informando no trabalho. Só para não sair da ênfase do metano, do hidrato, né? Eu mergulho no metano, no gás ainda, não no gelo de fogo, ou não no gelo hidratado do metano. E só para concluir, o que é que lhe levou a não entregar a mesma riqueza que apresentou aqui? Foi falta de tempo? Foi falta de quê? Foi que eu, quando entreguei, automaticamente me surgiu a outra ideia, mas eu já tinha entregado. Ok. Tá bom, obrigado. Tá? Eu quis fazer uma correção, só não sabia se fosse permitido. Também não cheguei a perguntar. Ok. Fiz a entrega. Tá bom, mas é muito interessante. Obrigado. Tá? E só para lembrar que eu realmente fiquei preocupado em não dizer isso no trabalho para os avaliadores, porque seria uma surpresa, tipo, eu queria surpreender os meus amigos a princípio, mas eu acabei surpreendendo também os avaliadores, mas eles tinham que ter essa informação. Exatamente, essa é a minha desculpa. Primeiramente, eu quero agradecer, né, porque não é fácil, primeiro estar aí. O mesmo que o professor aqui falou, né, foi a minha avaliação também quando li. Achei
o trabalho em si um pouco desorganizado, mas eu entendo, né? Porque é muito difícil, eu passo por isso também, tá? Mas tem algumas ressalvas, né? Você acabou agora de falar aqui sobre que não tem conhecimento sobre o aproveitamento do gás metano. No passado, né? Para quem é do ramo, até puder aqui o professor aqui me ajudar com isso. O gás não era aproveitado, né? Nas nossas flertes lá na sonda eram queimadas e muitas das vezes eram até usadas para gerar energia. Só que agora nós temos um projeto em Angola que não é só de Angola, acho que a Total também faz parte, né? Que é o projeto Angola LNG. Deveria dar uma olhada nisso. Com certeza tem muita coisa aí para contribuir nessa tua nova pesquisa, tá? Entendo também que é um esboço ainda do que você vai fazer. Foi bom. O que me chamou a atenção é que você é engenheiro de petróleo, né? Exato. Você sabia que os hidratos causam alguns bloqueios nas linhas? Eu achei que você ia trazer também, sabe, alguma coisa da nossa área, okay. Né? Já que a gente é colega, eu achei que você ia aproveitar essa deixa, porque quando a gente vê uma coisa ligada com a área de formação, sempre tende a se aproveitar, se aprofundar. Olha, lembra? Porque aqui nós temos vários estudantes de engenharia de petróleo e isso ia enriquecer muito mais ainda o teu trabalho. Sim. Porque você está você está fazendo... engenharia de biosistemas. Isso. Então, a tendência é sempre levar... Porque, aliás, o petróleo não passa também, né, de resto de... Exato, decomposição. Isso. Então, eu acho que num futuro trabalho, porque você vai ter a oportunidade de publicar várias coisas ligadas a isso, é bom você enfatizar isso. Seria bom, né? Sim. O resto está tudo bem. Parabéns, tá? Obrigado. Bom, só para anexar aí, é porque, sim, eu sou engenheiro de petróleo, mas eu acabei vendo uma área assim maravilhosa que é o ambiente. Então, antes de ter o petróleo, que tal nos preocuparmos um pouco com o ambiente? É mais ou menos isso, não... Mas desculpa só por responder de novo. Essa é uma das principais preocupações da área de petróleo. Sim. Hoje não há nenhuma empresa que eu conheça de ponta que não se preocupa com o ambiente. Exato. Tá? Obrigada.